Olá, meu nome é Gabriel Paixão, eu sou aluno do segundo semestre de Engenharia de Computação da Unilab e esta é uma aula sobre rotação. Bom, então, o que é um movimento de rotação? Esse tipo de movimento acontece quando um objeto gira em torno de um eixo. Ele se difere do movimento de translação porque já nesse outro, os objetos vão se mover ao longo de uma linha reta ou então de uma linha curva. Existem algumas maneiras também que nós podemos exemplificar esse movimento de rotação, que é quando, por exemplo, se gira uma tampa de rosca, ou quando uma bailarina dança e gira em torno de si mesma, ou quando se chuta uma bola com efeito. É também importante dizer que neste estudo nós tomamos como base um corpo rígido, ou seja, é o mesmo objeto que nós falamos, só que com algumas condições. Esse objeto, esse corpo rígido, ele gira, mas à medida que ele gira, ele não muda de forma e mantém todas as partes de si mesma ligados a si. E então, dito isso, nós podemos partir agora para a explicação de algumas equações que envolvem o mesmo assunto. A posição angular da reta é o ângulo que faz com uma direção fixa que tomamos como a posição angular zero. A equação é dada por θ igual a S sobre R, onde S é o comprimento de um arco de circunferência que vai do eixo x, posição angular zero, até a reta de referência, e R é o raio da circunferência. O ângulo definido assim é medido em radianos e é importante lembrar que para cada volta não se reajusta o θ para zero, mas se, por exemplo, forem dadas 2 voltas, o valor de θ será 4π radianos. Já o deslocamento angular acontece quando a posição angular da reta de referência varia de θ1 para θ2. Essa equação é dada por delta de θ igual a θ2 menos θ1. É importante destacar também que um deslocamento angular no sentido anti-horário é positivo e um deslocamento angular no sentido horário é negativo. Assim, podemos tomar como exemplo uma pequena questão que diz: um disco pode girar em torno de um eixo central como se fosse um carrossel. Quais dos seguintes pares de valores para as posições inicial e final, respectivamente, correspondem a um deslocamento angular negativo? Bom, sabemos que para que aconteça um deslocamento angular negativo, é preciso que o sentido desse movimento seja horário, e para isso é necessário que θ inicial seja maior que o θ final. A letra C diz que o θ inicial é 7 radianos, e o θ final é menos 3 radianos. Se substituirmos esses valores na equação Δθ igual a θ2 menos θ1, veremos que são esses valores que totalizarão um valor negativo e, portanto, C seria o item correto. A equação da velocidade angular é definida como velocidade angular média igual ao deslocamento angular sobre um intervalo de tempo. A velocidade angular instantânea é definida fazendo o limite da razão da velocidade angular média quando ΔT tende a zero. É importante salientar também que essa velocidade pode ser positiva ou negativa dependendo do sentido de rotação desse corpo rígido. Será positiva quando esse sentido for anti-horário e negativa quando for horário. A aceleração angular acontece apenas quando a velocidade angular de um corpo em rotação não é constante. Essa equação pode ser representada por aceleração média igual à variação da velocidade angular sobre a variação do tempo. Já para se achar a aceleração angular instantânea, nós precisamos apenas fazer o limite da razão quando ΔT tende a zero. Deve-se destacar também que as unidades de aceleração mais usadas são radiano por segundo ao quadrado e revolução por segundo ao quadrado. Bom, então surge uma pergunta, que é se as grandezas angulares são vetores. E essa resposta é um pouco mais complexa do que sim ou não. Porque, por exemplo, a velocidade angular, ela pode sim ser representada por um vetor. E esse vetor estaria em direção ao eixo de rotação desse corpo rígido em rotação. O sentido desse vetor, desse corpo rígido, poderia também ser definido por uma técnica ao se utilizar a mão. Você poderia pegar a sua mão direita, apontar na direção do vetor por onde esse corpo gira e os dedos vão indicar o sentido dessa rotação e também o sentido
do vetor do corpo rígido. Como neste estudo nós consideramos apenas os corpos rígidos que estão girando em torno de um eixo fixo, nós podemos então representar a velocidade, a aceleração como escalares e utilizar o sinal positivo ou negativo para indicar se esses sentidos são anti-horário ou horário, respectivamente. Por outro lado, os deslocamentos angulares não podem ser tratados como vetores porque eles desobedecem às regras dos vetores, que é quando se diz que a ordem da soma dos vetores não vai ter interferência no valor final, porque no caso do deslocamento angular, vai sim ter diferença e, portanto, ele não pode ser representado como um vetor. Outra coisa interessante de se perceber é a semelhança entre as equações lineares e angulares, porque nós podemos pegar o conteúdo que já se estudou de velocidade linear, de aceleração linear, e colocar agora neste outro conteúdo que se estuda de rotações, e modificar as variáveis lineares para as angulares. Pode-se perceber que a mudança entre essas equações acontece da posição final e inicial lineares, muda-se para o ângulo inicial e final. Da velocidade linear, muda-se para a velocidade angular. E da aceleração linear, passa-se para a aceleração angular. Existem também as relações entre as variáveis angulares e lineares. Nós podemos pensar melhor nisso se lembrarmos de um carrossel. Nesse brinquedo existem alguns pontos que são mais próximos e outros mais distantes do eixo de rotação. Esses pontos mais próximos têm uma velocidade linear menor que os que estão mais longe, mas a velocidade angular dos dois é a mesma. O ponto de relação entre esses dois tipos de velocidade está justamente no raio desses pontos, que é a distância perpendicular entre o eixo de rotação e esses pontos. Seguindo esse estudo da relação entre as variáveis lineares e angulares, nós temos a equação da posição. Então, se uma reta de referência de um corpo rígido gira de um ângulo θ, um ponto do corpo a uma distância r do eixo de rotação descreve um arco de circunferência de comprimento s, onde s é dado por s igual a θ vezes r, sendo que θ deve ser medido em radianos. Já na equação da velocidade, nós temos que v é igual a velocidade angular vezes o raio. E se a velocidade angular do corpo rígido é constante, a velocidade linear v de qualquer ponto do corpo também é constante. Desse modo, todos os pontos do corpo estão em movimento circular uniforme, e o período de revolução t do movimento de cada ponto e do corpo rígido como um todo é dado por t igual a 2π sobre r dividido por v. E cancelando a velocidade com o raio, nós temos que t é igual a 2π sobre a velocidade angular. Em relação à aceleração, nós temos que a aceleração linear de um ponto que pertence a um corpo rígido em rotação possui duas componentes, normalmente. A componente radial, que está presente sempre que a velocidade angular do corpo é diferente de zero, e aponta para o eixo de rotação, e a componente tangencial, que está presente apenas se a aceleração angular é diferente de zero e aponta na direção da tangente à trajetória do ponto. Aqui nós vamos definir o torque de uma partícula que se move em uma trajetória qualquer em relação a um ponto fixo. Nesse caso, o torque é definido como o produto vetorial do vetor R e do vetor F. Esta imagem ilustra melhor a definição do torque. Nela nós temos uma força F no plano XY que age sobre uma partícula situada no ponto A. Essa força produz um torque T igual a R vezes F sobre a partícula em relação à origem O. De acordo com a regra da mão direita para o produto vertical, o vetor torque aponta no sentido positivo do eixo Z. O módulo é dado por RF' em B e por R'F em C. O movimento angular de uma partícula em relação à origem O é uma grandeza vetorial definida através da equação momento angular igual ao produto vetorial de R por P igual a m vezes o produto vetorial de R por V, onde R é o vetor posição da partícula em relação a O. A segunda lei de Newton para as rotações busca relacionar o torque aplicado a um corpo à aceleração angular produzida por esse torque. Essa equação é uma analogia à segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, mas que nesse caso
força resultante vai ser substituída pelo torque resultante, a massa vai ser substituída pelo momento de inércia, que é o somatório do produto da massa pelo R2 de cada partícula, e a aceleração linear vai ser substituída pela aceleração angular. E esse foi o último tópico, e assim chega ao final do vídeo. Durante essa aula eu procurei me utilizar de exemplos mais visuais para que o espectador tivesse um maior entendimento do assunto. Também procurei focar nas equações, porque elas vão ser muito necessárias, imprescindíveis, para que sejam resolvidas as questões, e eventualmente me utilizei de uma música popularmente conhecida para quebrar o ar monótono que por vezes uma aula pode ter. Eu agradeço pela atenção e tchau, tchau!